Querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo de número 146. Salmos 146. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é o seguinte: para receber a bênção de Yahvé, do Senhor, louve ao Senhor sempre, não deposite sua confiança em outros e tenha sua esperança e confiança no Senhor. Para receber a bênção do Senhor, louve ao Senhor sempre, não deposite a sua confiança em outros e tenha a sua esperança e confiança no Senhor. Félix de Nola foi um cristão genuíno que ele viveu no século III da era cristã e foi perseguido por causa da sua fé. E por conta disso ele teve que abandonar a cidade e passou a viver em alguns lugares solitários. E em um determinado momento ele se abrigou em uma caverna para não ser morto pelos seus algozes, e sendo procurado por todos os lados. E sozinho ali naquela caverna, uma aranha, ela começa a tecer sua teia na boca da caverna. Horas mais tarde, seus algozes chegam até a boca daquela caverna, e um deles decide entrar para averiguar se ele estaria lá dentro. Mas um outro, ao verificar aquela teia de aranha, ele diz: aí ele não está, existe teia de aranha, se tivesse entrado aí, teria destruído essa teia de aranha. E foram embora, sem encontrá-lo. Ao sair da caverna, então, onde ele estava refugiado, ele declara a célebre frase: quando temos Cristo como refúgio, até uma teia de aranha serve de muralha. Quando temos Cristo como refúgio, até uma teia de aranha serve de muralha. O título colocado aqui na nossa Bíblia é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. E esse salmo vai falar justamente disso, de quão fracos somos. Não devemos depositar a nossa confiança em homens que são fracos, mas devemos confiar no Senhor. Nos últimos dias nós passamos muitas horas na UTI. A nossa filha nasceu na última sexta-feira e ela foi direto para a UTI neonatal. E ali nós passamos momentos difíceis, porque ela teve algumas complicações respiratórias e chegou a ter um quadro chamado pneumotórax. Tiveram que furar o seu peito para retirar o ar de fora dos pulmões. Chegou um quadro grave. E conversando com a Marina, eu me lembrei desse salmo, sobre como que nós devemos confiar no Senhor. Dizia para ela: nós não temos a nossa esperança nos médicos. Eu sei que os médicos, nós oramos para que Deus conduza a mão deles, mas a mão deles é fraca. Deus é quem dá a vida, Deus é quem sustenta a vida. Nós devemos confiar no Senhor. E para receber a bênção do Senhor, nós precisamos louvá-lo em todas as circunstâncias. Não devemos confiar
nos homens que são fracos e devemos confiar tão somente no Senhor. Vivemos em um mundo violento, vivemos em um momento onde há crises, há violência, seja da natureza, seja do próprio homem. Olhamos para os jornais e muitas vezes nós nos esquecemos do Deus providente, o Deus que sustenta, o Deus que guarda. Em meio ao mundo de escravidão, o Verbo se fez carne, Jesus Cristo nasceu e nenhum jornalista fazia ideia disso. Deus enviou seu Filho na cidade de Belém e ninguém fazia sequer ideia. Muitos talvez desesperados, mas o Deus que governa a história estava regendo, conduzindo, abençoando o seu povo. Quando a gente olha para o Salmo 146, ele faz parte da conclusão do Saltério. Provavelmente quem organiza o livro dos Salmos é Esdras. Esdras, então, ele tem um papel fundamental na organização desse livro, de modo que ele organiza em 5 livros. O Salmo 146, ele faz parte do 5º livro, e ele já está lá no final dos Salmos, em uma quíntupla doxologia. Veja, o Salmo 146 começa e termina com a palavra aleluia. O Salmo 147, a tradução aí do verso primeiro está louvai ao Senhor, mas a palavra hebraica é haleluia, é a mesma, haleluia, que quer dizer louvai ao Senhor, ou a tradução em português para nós, aleluia. Então quando nós cantamos aleluia, né, quando nós dizemos aleluia, o que nós estamos dizendo? Louvai ao Senhor, louvem ao Senhor. Esse é o significado da palavra. Então o Salmo 147 também começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. O 148 começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. O 149 começa com aleluia, termina. E o 150 começa e termina. Nós temos uma quíntupla doxologia do Saltério, provavelmente cada uma, fazendo uma conclusão para os 5 livros. E esses salmos são chamados salmos de aleluia. O aleluia, louvem ao Senhor. Depois dos 4 livros dos Salmos, onde há uma jornada pela história de Israel, é tempo de louvar ao Senhor, porque Ele é o Deus vitorioso e o seu reino não tem fim. Os livros 1 e 2, a grande ênfase dos Salmos estão em Salmos de Davi, uma ênfase na monarquia em Israel. O livro 3, se você olhar, ele tem uma ênfase no exílio, salmos que mostram a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição de Samaria, quando os assírios a invadem, a destruição do templo, quando Nabucodonosor leva os utensílios do templo para a Babilônia. Salmos, então, clamando a Deus por misericórdia, um momento de devastação em Israel. O livro 4, agora eles já estão exilados, eles já estão voltando para a sua terra, não há mais um rei em Israel, e a frase-chave do livro 4 dos Salmos é Yahvé Melech, o Senhor reina. Não há mais um rei em Israel, mesmo na Babilônia, com Nabucodonosor, com Belsazar, com Dario ou Ciro, Deus continuava reinando, Deus continuava no trono, mesmo não havendo um rei para Israel, Deus governava e estava acima dos reis, inclusive da Babilônia, inclusive os reis medo-persas. E agora, o Deus que traz de volta o seu povo é convocado a ser louvado por eles, no 5º livro. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a palavra aleluia, ela vai aparecer somente no final do livro de Apocalipse, capítulo 19. Depois que todos os inimigos foram derrotados, uma grande multidão diz, aleluia. Deus seja louvado, louvemos ao Senhor. Queremos ser abençoados, a primeira coisa então que o salmista nos ensina é louvem ao Senhor. Louve ao Senhor sempre, querido, sempre. O salmista diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Veja, ele começa no plural, aleluia, louvem, no sentido plural, louvem a Yah, abreviação de Yahvé, louvem ao Senhor, e depois ele se dirige a si mesmo, ele se dirige à sua alma, ele faz uma exortação à sua alma dizendo, louva ao Senhor, e então ele afirma, louvarei ao Senhor durante a minha vida.
Eu vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O que ele está nos ensinando então nesses primeiros versos? Que o louvor a Deus, a adoração ao Criador, ela independe de circunstâncias. Mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, nós somos convocados a exortar a nossa alma para que ela louve ao Senhor. Veja que o povo do Senhor pode passar por situações difíceis. O próprio Salmo diz que é possível que o povo de Deus seja oprimido, verso 7, passe fome, verso 7, seja preso, cegos, verso 8, fiquem abatidos, no verso 8, peregrinos, órfãos e viúvas, no verso 9, aflições. E mesmo diante de todos esses problemas, Deus é quem sustenta e continua governando o universo, e por isso ele deve ser louvado mesmo na aflição. Paulo em Romanos 8, verso 35, ele faz uma lista semelhante, ele diz que nem mesmo tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, devem impedir o nosso louvor ao Senhor. Nós devemos continuar confiando nele, e então no verso 37 ele diz, em todas estas coisas, mesmo que a gente passe pela tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso ele já havia passado, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O nosso louvor a Deus não depende de momentos, queridos, não importa a circunstância, nós somos chamados a adorar o nosso Criador. Provavelmente você já ouviu falar a história do hino 108, do nosso hinário, Aflição e Paz, escrito por Horatio Spafford, um advogado americano, e ele, depois de perder em um incêndio em Chicago, na cidade de Chicago, muitos bens, depois de perder por enfermidade o seu filho mais novo, e depois de, então, passando por todo esse período turbulento de crise, decide viajar para a Europa com sua família, para passar um tempo e encontrar-se com o evangelista Dwight Moody, que faria cruzadas na Europa. Por compromisso de trabalho, ele fica nos Estados Unidos e envia sua esposa e as 4 filhas em um navio em direção à Europa. Alguns dias depois ele recebe um telegrama da sua esposa, que dizia salva, porém só. Ele havia perdido as 4 filhas. Então ele escreve a canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Embora me ataque o cruel Satanás, me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, eu sou feliz com meu Senhor. Ele louva ao Senhor no meio da tempestade. O salmista nos ensina, queridos, eu não sei qual tempestade talvez está sobre sua vida nesse momento, mas nós somos chamados para adorar, nós fomos criados para adorar. Adorar está na nossa identidade, nós somos seres adoradores, os nossos joelhos sempre estarão curvados diante de algo ou alguém, se não diante do Senhor, diante de outra, diante de um ídolo. Louve ao Senhor e seremos abençoados. O salmista continua, então, dos versos 3 e 4, ele agora diz, não deposite a sua confiança em outros, que não o Senhor, não deposite a sua fé, a confiança é isso, não deposite a sua fé, não coloque a sua esperança em outro, que não o Senhor. Ele diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, sai-lhes o espírito e eles se tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O louvor a Deus está diretamente relacionado à confiança. Nós louvaremos aqueles em quem nós confiamos, nós louvaremos, elogiaremos, louvar é isso, é elogiar, nós vamos elogiar aqueles em quem confiamos, de quem esperamos a libertação. É muito possível que se nós não olhamos para o Senhor, que guia, e sabemos que Ele conduz o coração dos reis, é isso que a Escritura em Provérbios 21 diz para nós, é possível que quando os reis fizerem algo bom, nós vamos louvá-los, ao invés de louvar o Criador. Nós vamos tê-los como os nossos heróis, ao invés de perceber que Deus é quem conduz todas as coisas.
O servo do Senhor não precisa se curvar diante de mais ninguém para ser protegido. Ele deve se curvar apenas diante do Senhor. Mesmo quando os homens mostram favor a eles, sabemos que quem conduz a história é o Senhor. Então o salmista explica que os homens, mesmo os poderosos, eles são pó. E aqui nós temos sinônimos, porque pó, terra, a palavra Adamá, de onde vem a palavra Adam, que quer dizer homem, ou de onde vem Adão, vem do pó, para nos lembrar a nossa fragilidade. Não há poderosos, todos são pó. Ele é muito grandioso, ele tem todo o poder, ele é Alexandre o Grande, ele sangra, ele morre. Ele é poderoso, ele é Nabucodonosor, ele enlouquece e come grama. Ele é muito poderoso, diz o texto, neles não há salvação, sai-lhes o espírito e tornam ao pó. Herodes se acha e morre comido por vermes, achando que ele era grande. Deus é quem deve ser louvado, Ele é quem deve ser adorado. Jeremias capítulo 17, verso 5, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, aonde você tem colocado a sua confiança? No dinheiro? Aonde você tem colocado a sua esperança? Em pessoas? Em príncipes? Em sistemas de governo? Em candidatos? Em partidos? Diz o texto bíblico que tudo isso não traz salvação. Devemos confiar no Senhor. Conta-se a história de um homem que ele não queria dar o dízimo porque ele tinha medo de faltar dinheiro no fim do mês para pagar as contas. E uma pessoa então da igreja, sabendo disso, procura aquele homem, conversa com ele e diz o seguinte então para ele: veja, então o que você está me afirmando é que você acredita que se você der o dízimo, é possível então que nas suas contas isso pode faltar no final do mês. Ele: sim, é verdade. Então ele diz: se eu te garantir, se eu disser para você que você deu dízimo, e se no final do mês faltar alguma coisa, eu te afirmo que eu vou completar, eu vou compensar o que te faltar. Você daria o dízimo? Aquele homem então pensa e responde: sim, se você garantir que vai me compensar caso falte alguma coisa, então sim, eu daria o dízimo. Então ele ouve: você estaria disposto a confiar em um homem que tem pouquíssimos recursos como eu, mas recusa-se a confiar em Deus que é dono de todas as coisas? Muitas vezes agimos desta maneira. Podemos esperar pouquíssimo dos homens, mas nós podemos esperar muito de Deus. Então ele continua no verso 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Então o salmista diz para nós: tenha a sua esperança e a sua confiança no Senhor, e você será bem-aventurado. Bem-aventurado, a palavra hebraica ashrei. A palavra ashrei acontece em cada um dos 5 livros das Escrituras. O Salmo 1 já começa com essa palavra. A introdução ao Saltério, os Salmos 1 e 2, inicia e termina com a palavra bem-aventurado, ashrei. E não é à toa que Jesus Cristo inicia o seu ministério utilizando essa palavra, que a tradução hebraica de ashrei é makarios, bem-aventurado, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5, dizendo então das características do cristão, do estado de bem-aventurança, da bênção de Deus que vem sobre aqueles que andam nos caminhos do Senhor, daqueles que confiam no Senhor. E ele diz então: bem-aventurado
abençoado, aquele que de fato Deus derrama sobre ele bênçãos, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, é aquele cuja esperança está no Senhor. E veja a expressão Deus de Jacó, ela não é escolhida aqui ao acaso. Por que ele escolhe essa palavra Deus de Jacó? Temos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas constantemente no saltério, Deus de Jacó é citado como aquele que deve ser buscado. Deus de Jacó é quem protege o seu povo. Quem foi Jacó? Ele alude então à história de Jacó, alguém que não confiava no Senhor, alguém que durante a sua trajetória tentou de todos os modos conseguir a bênção pelo seu braço, e ele percebeu que Deus é quem estava no controle. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus já o conhecia, Deus já o havia separado desde o ventre, Deus o abençoava independente dele, Deus estava no controle, ele podia confiar no Senhor. Agora ele é Israel, agora ele é separado pelo Senhor, para ser uma grande nação, um grande povo. O Deus que mudou a sorte de Jacó, o nome de Jacó, a história de Jacó, é o Deus que pode mudar a nossa história, a nossa sorte. E então ele, a partir do verso 6, explica então por que nós devemos confiar em Yahvé, no Senhor. Em primeiro lugar, porque ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, e porque a sua fidelidade dura para sempre. Nós devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, nós seremos bem-aventurados se confiarmos no Senhor, porque Ele é o Criador todo-poderoso e porque Ele é fiel. Ele é quem criou e sustenta todas as coisas. Ele tem todo o poder, queridos. Nada é difícil para o Senhor. Eu me lembro, há alguns anos, que haviam algumas orações que eu não fazia. Existiam orações que eu fazia só quando era algo grande. Coisas pequenas eu não fazia. E muitas vezes, coisas para mim também eu não orava. Até que eu fui confrontado pela palavra, pelo Senhor, que o que eu fazia era errado. Para Deus não tem nada grande, para mim tem. Então eu orar a Deus por conta de coisas pequenas aos meus olhos, ou grandes, para Deus não faz diferença. Tem uma história muito interessante, no livro dos Reis, que é um momento em que há uma guerra em Israel, os inimigos estão à espreita, e um discípulo de profeta, que estava lá edificando um lugar para a escola de profetas maior, ele pega emprestado um machado, e quando ele estava então tentando cortar a árvore, para poder ajudar naquela construção, o ferro do machado então ele se solta e cai no lago, cai na água, e ali então ele perde aquele ferro, e aquilo era caríssimo naquela época, não existia ferro em abundância na nação, poucas pessoas sequer tinham espadas para ir à guerra. Aquele discípulo fica desesperado, ele diz: era emprestado, agora eu vou ter que me tornar um escravo para poder pagar essa dívida. Eliseu ora então, e o machado flutua. O Deus que livra o povo da guerra, ele está preocupado com a guerra nacional, a nação que está à espreita, e ele vai cuidar daquilo, ele se importa com o machado de um discípulo de profeta. Não há nada grande ou pequeno para o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e a sua fidelidade dura para sempre. Ele está no controle, e a sua palavra não muda. A palavra que ele usa aqui, o termo que ele usa aqui é o termo emet, que é o sentido de confiabilidade, de estabilidade. É um atributo de Deus, Ele não muda. Se Deus promete, Ele cumpre. Ele é o Yahvé, o Deus pactual, o Deus que não depende de nós para cumprir as suas promessas, porque se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Os versos 7 a 9 agora,
O salmista diz para nós que nós podemos confiar em Yahvé, porque Ele cuida dos necessitados, Ele se deleita em cuidar daqueles que precisam. Quando nós precisamos, Deus se deleita em nos ajudar, em nos socorrer. Não é assim que fazemos quando os nossos filhos precisam? Quando eles gritam desesperados por socorro, nós não nos levantamos depressa para ir ao encontro deles? Deus, da mesma maneira, cuida dos seus. Ele diz que Deus faz justiça aos oprimidos. Deus é aquele que dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E veja que aqui é uma sequência do nome Yahvé. Ele repete propositalmente na poesia hebraica. Yahvé faz isso, Yahvé cuida, Yahvé ama, guarda, liberta, dá pão, sustenta. Você serve a Yahvé e Ele se deleita em cuidar de você. Em primeiro lugar, então, ele diz que Yahvé faz justiça aos oprimidos. Os homens maus e poderosos sempre oprimiram o povo de Deus. Desde Gênesis 3,15 é dito que a descendência da serpente perseguiria, seria inimiga da descendência da mulher, da descendência do povo de Deus. Isso acontece desde Gênesis. Nós vemos Caim matando Abel. Nós vemos os egípcios escravizando o povo de Deus. Nós vemos o justo sempre sendo perseguido, mas Deus é aquele que traz juízo aos opressores e traz libertação aos oprimidos, assim como ocorreu no Êxodo, quando Deus envia 10 pragas ao Egito. Deus envia seu Filho Jesus Cristo para fazer justiça aos oprimidos. Cristo é quem satisfez a justiça de Deus no nosso lugar. Nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues nos nossos pecados, e Cristo veio para nos trazer libertação, fazer justiça no nosso lugar. Ele diz: Yahvé dá pão aos que têm fome. Assim como o Senhor sustentou o seu povo no deserto, enviando maná diariamente, Ele jamais permitiria que o seu povo morresse à míngua. Antes Ele o sustentava. Vemos no Novo Testamento o Senhor Jesus multiplicando pães e peixes e dizendo que Ele é o pão da vida. Ele veio para alimentar a nossa alma. Yahvé liberta os encarcerados. Eles podem ser presos injustamente, como José, ou como Pedro, ou Paulo, ou mesmo por conta da sua rebelião, como o povo se torna escravo no livro de Juízes, porque abandonam a lei do Senhor, ou são exilados para a Babilônia, porque viraram as costas para o Senhor, mas o Senhor sempre vem ao encontro do seu povo e liberta e cuida dos seus, Jesus Cristo é quem levou sobre si a nossa pena para nos trazer libertação. Nós estávamos cativos, presos, encarcerados no império das trevas, e Ele nos transporta de lá, e Ele nos carrega de lá, Ele nos liberta, o Senhor Jesus, Yahvé Todo-Poderoso. Verso 8, ele diz que Yahvé abre os olhos aos cegos. Em todo o Antigo Testamento, não há nenhum relato da cura de um cego. Cristo vem, e em seu ministério ele cura cegos, e cegos de nascença inclusive, e Cristo vem para abrir os nossos olhos e nos curar da nossa cegueira espiritual. O texto diz: Yahvé levanta os abatidos. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, Cristo veio para levantar os abatidos, para restaurar a nossa alma. O texto diz que Yahvé ama os justos. Aqui temos um problema
Quem é justo? Quem é justo? O Salmo 14 vai dizer que não há nenhum justo. Quando olhamos para Romanos capítulo 3, nós vemos que não há nenhum justo. Quem é justo perante o Senhor? Aqueles que Ele decidiu justificar, aqueles que Ele amou. Em Romanos 5, é dito que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ama aqueles que Ele declara justo, e Ele faz isso com dano próprio. Ele pagou pelos nossos pecados. Cristo é quem satisfaz a justiça de Deus no nosso lugar, é quem bebe o cálice da ira de Deus no nosso lugar. O verso 9, então, ele utiliza 3 palavras que constantemente são colocadas juntas no Antigo Testamento: o peregrino, ou estrangeiro, o órfão e a viúva. A palavra para peregrinos é gerim, ou ger, no singular, o órfão e atom, e viúva, almaná. Ele usa essas 3 palavras aqui no Salmo 146, verso 9, e essas mesmas palavras hebraicas são citadas em Deuteronômio 10, 18, onde é dito que Deus faz justiça ao órfão, Yatom, e à viúva, almaná, e ama o estrangeiro, ger, dando-lhes pão e vestes. Deus cuida do estrangeiro, Deus cuida do órfão e da viúva. São pessoas indefesas que precisam de proteção. Quando a gente olha para o Salmo 94, verso 6, nós temos essas 3 classes de pessoas citadas juntas, como pessoas sendo oprimidas, como pessoas que precisam de proteção e que não tem ninguém para protegê-los. E Deus então diz que o povo do Senhor tem como responsabilidade proteger e cuidar destes, aqueles que que não podem cuidar de si. E Deus então estabelece leis para isso, mostrando o seu caráter, porque Ele cuida. Lembra do livro de Ruth? Quando Ruth, ela entra lá no campo de Boaz, e ela está colhendo espigas, Boaz está simplesmente cumprindo a lei, Levítico 19, que diz para não colher, não passar um pente fino nas espigas que caíam no chão. O que caía no chão era para deixar para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. E Ruth é uma estrangeira e uma viúva. E ela está ali colhendo espigas, junto com outras pessoas. É dito também para não colher as partes, os cantos, para deixar para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Deus é aquele que cuida dos impotentes, aquele que defende aqueles que não conseguem se defender. Nós não precisamos nos defender. Por isso o Salmo 46 diz para nós: parem de lutar. Aquietem, saibam que eu sou Yahvé, eu governo. E agora então, o verso 10 nós temos Yahvé Melech, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó povo de Deus, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Aleluia. O teu Deus reina. Lembra lá quando eles voltam do exílio? Eles amadurecem depois da devastação. No livro 4, eles percebem que eles não têm um templo, eles percebem que eles não têm um trono, eles percebem que eles não têm nem sacrifícios e nenhum rei, mas que Deus continua governando. Daniel está dentro do palácio da Babilônia, percebendo que Deus está acima dos reis da Babilônia. Yahvé Melech. Podemos ser perseguidos, podemos até ser mortos, mas o Senhor reina. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria se encontra nele, por causa dele. E de quem que o salmista está falando? Do reino que dura para sempre, desse reino que vai durar de geração em geração, a expectativa do rei, o Messias, o ungido do Senhor, não apenas um rei político, um rei que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um rei que não é um homem apenas, ele é homem, mas ele é Deus,
Jesus Cristo, aquele que deve ser o centro da nossa vida e da nossa adoração. Lucas, capítulo 1, verso 33, ele diz que Jesus, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ele faz alusão ao Salmo 145, inclusive o Salmo 146. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor farão parte desse reino. O Senhor está reinando, queridos. Jesus Cristo veio e Ele está assentado no trono. Ele governa a história. Pouco importa o que passamos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, porque a nossa perspectiva não está nessa vida que é passageira, que ocorre como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. O Senhor reina para sempre. O seu reinado é de geração em geração. Nós temos um rei, nós temos um Salvador, nós temos um Pai, e nós temos um irmão mais velho que pagou o preço no nosso lugar. Quer ser abençoado pelo Senhor? Louve ao Senhor, independentemente das circunstâncias, em todo o tempo. Não confie em homens mortais, mas confie, deposite a sua confiança no Senhor, se volte para Ele com todo o seu coração. Na aviação, os pilotos costumam dizer que existe uma velocidade V1. Essa velocidade V1 é o limite, onde quando o avião chega a essa velocidade, ele não pode voltar mais. Ele não pode mais parar, ele tem que decolar. Quando atinge esse limite de velocidade, necessariamente então ele tem que alçar voo, não dá mais para parar. O que a Escritura está dizendo para nós, na nossa vida com Deus, na nossa confiança com o Senhor, a gente precisa atingir o V1, a gente não pode voltar atrás. É isso que acontece com Abraão, quando ele confia no Senhor, porque o tempo todo ele desconfia, ele mente sobre Sara 2 vezes, não confiando que o Senhor o guardaria, e Deus o guardou, apesar do seu pecado. Ele não confia que Deus lhe daria um filho, e ele se deita com Agar, tentando ajudar o Senhor. Mas em Gênesis 22, quando o Senhor lhe pede seu filho, seu único filho, ele atinge a velocidade V1. Ele diz: o Senhor é o meu Deus, Ele cuidou de mim no passado, Ele vai continuar cuidando, e Ele pode ressuscitar meu filho. E é isso que nos é dito em Hebreus capítulo 11, que Abraão confia tanto no Senhor, que ele sabia que mesmo se Isaac morresse, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Confiamos nós em Deus, queridos. Onde estamos depositando a nossa confiança? Não confie naquilo que vai ser consumido pelo fogo. Tudo isso é pó. Mas no Senhor, Yahvé, o Deus que tem prazer em cuidar dos seus. Que Deus